Boa noite, queridos irmãos. Hoje o tema da nossa palestra é Não percas a tua fé. Farei a leitura da mensagem Confia Sempre, do Espírito Meimei, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Vamos então, nesse momento, nesta paz, envolvidos nesta harmonia, vamos primeiramente agradecer a Deus, o nosso Pai Criador, de infinita misericórdia. Agradecer pela vida terrena até esse instante. Vamos agradecer a Jesus, o nosso irmão, o nosso mestre, que nos deixou aqui ensinamentos tão nobres. Agradecemos também aos nossos anjos guardiões, pelo auxílio, pela companhia, pelos conselhos. Rogamos nesse momento que toda a espiritualidade benfeitora esteja presente e que nós possamos estar com os nossos corações envolvidos em muita fé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, ó Pai, de todos os males, porque só teu é o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Graças a Deus. Bem, o tema da nossa palestra, da nossa reflexão de hoje, é o tema Não percas a tua fé. Partindo do significado da palavra fé, encontramos quase que as mesmas definições, onde conceitua fé como uma crença intensa na existência de alguma coisa. Essa definição de fé, ela está mais voltada para os diferentes pontos de vista religiosos que constituem as diferentes religiões. Então, eu encontrei no dicionário o conceito da palavra fé, quase todos muito parecidos, onde define que nós crer, ter fé, é essa crença intensa. Então, por exemplo, eu creio em Deus, imensamente, intensamente. Também encontrei uma definição mais próxima do que a doutrina espírita tem como instrução sobre fé. Diz assim: a fé é a confiança que se tem no cumprimento de algo. É a certeza de atingir um fim para o qual se tende a procurar os meios para atingir.
Então, aqui nós não temos, neste conceito, uma fé inerte, bem diferente da anterior, da definição anterior, que basta nós crermos, nós acreditarmos. Então, a fé, que está muito próximo, que nós vamos ver no decorrer da palestra, é essa fé que é uma fé em movimento, não é a fé inerte. Então, não basta nós confiarmos, não basta nós crermos. É preciso ir além dessa definição, desse conceito. Utilizando um exemplo prático, por exemplo, se nós pensamos em adquirir um imóvel, um bem, nós precisamos planejar, nós precisamos renunciar, a alguns passeios, lazer, para que a gente possa conseguir obter esse bem. Então, com a fé, com a definição, fazendo esta analogia, é um pouquinho próximo, é um pouquinho parecido. Então, nós não podemos só crer e confiar que vamos adquirir a casa própria e não nos esforçarmos para conseguir esse bem, para conseguir esse imóvel. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, Allan Kardec nomeia, a fé transporta as montanhas. É um capítulo do Evangelho muito rico, que nos esclarece sobre a compreensão da fé através de várias narrativas de cura. Lá também nós vamos encontrar o poder da fé, vamos poder compreender melhor o que é a fé, lá nós vamos ouvir falar de fé humana, fé divina, fé raciocinada. Então é um convite, para quem ainda não conhece esse capítulo, para estudar um pouquinho mais sobre a fé, é um convite, para leitura, muito interessante e muito rico sobre essa temática. E eu vou ler uma dessas passagens deste capítulo em Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 27, que diz assim: Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Esse texto do Evangelho, do qual nós estamos aqui refletindo, que está lá no capítulo 19, mostra a fé de Jesus que remove as montanhas. Que montanhas seriam essas, Como poderíamos compreender montanhas? Montanhas aqui teria o significado de dificuldades. Então, Jesus remove as montanhas, remove as dificuldades da resistência,
da má vontade, e de tudo aquilo que apresenta como obstáculo à evolução intelectual, moral e espiritual do ser humano. Tantas outras montanhas, queridos irmãos, que estão se apresentando diante de nós, diante da humanidade, como, por exemplo, o preconceito, o apego material, o egoísmo, o orgulho, o fanatismo, as paixões. Todas essas dificuldades são montanhas que barram o nosso caminho para alcançarmos a transformação moral, espiritual e intelectual. Jesus nos esclarece que a fé possui poder a ponto de transportar montanhas, ainda que pequena como um grão de mostarda, pois ela se desenvolve mediante o trabalho incessante na prática do bem. Não é algo que se adquire de uma hora para outra, de hoje para amanhã. Exige esforço, dedicação e perseverança. Por isso, aquela primeira definição de fé é uma fé inerte. Nós apenas confiamos em Deus, acreditamos, mas ficamos inertes quanto às nossas ações. Então não podemos só acreditar. Nós precisamos também movimentar. Este homem que procurou Jesus, houve um trabalho de ação, de vontade, de querer mudar o conformismo. Ele procurou Jesus. Então ele fez uma série de movimentos para alcançar Jesus, né? Certamente Jesus fazia muitas curas e tinham-se muitas pessoas, né? Muitas pessoas buscavam Jesus. E para chegar até Jesus, certamente este homem teve que enfrentar, né? Ele teve que passar vamos dizer assim, por dificuldades para chegar até Jesus. Mas ele não desistiu. Ele confiou, ele acreditou e superou todas as dificuldades, todos os obstáculos, né? Muitas pessoas, mas ele conseguiu chegar até Jesus. A fé, ela não precisa ser grandiosa, algo fora do comum. Basta que seja verdadeira. A fé sem obras é uma fé morta. Então, o fato de nós crermos, de nós também, né, fazermos todo um movimento para a gente exercitar diariamente essa fé íntima, se nós também não tivermos objetivos, finalidade, buscar ajudar o nosso próximo, essa fé também é uma fé morta, né? Porque a fé em movimento é a fé que busca não só a transformação íntima, mas busca também ajudar o nosso próximo. Por isso, Jesus disse que a fé sem obras é morta. No livro Consolador tem a pergunta: poder-se-á definir o que é ter fé? E aí responde Emmanuel: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar
numa energia constante de realização divina da personalidade. Então, mais uma vez, a doutrina espírita nos esclarece que ter fé significa luta, significa exercício diário, trabalho incansável para se alcançar objetivos e fins. Para crer, é preciso, porém, compreender, por quanto adverte o codificador, a fé cega já não tem lugar em nosso mundo. Então, amados irmãos, a fé é algo natural, é uma centelha divina que trazemos no coração. A importância da nossa fé, da fé em nossa vida, ela foi dita por Jesus em Marcos, quando disse: tudo é possível àquele que tem fé. A doutrina espírita nos traz a fé raciocinada, a fé que compreende o porquê acreditamos. Então, amados irmãos, nós acreditamos na doutrina espírita, mas não só acreditamos. Nós temos o Evangelho, por exemplo. Se nós pegarmos as obras básicas, mas eu vou especificamente aqui falar do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai muito além da fé religiosa. É uma obra filosófica, é uma obra que faz a análise do estudo bíblico sob o olhar da doutrina espírita. A fé verdadeira, não basta nós afirmarmos nessa fé na fé cega, na fé onde nós apenas confiamos e cremos porque cremos. Nós precisamos acreditar, confiar, crer na fé que questiona, na fé que tem comprovação científica. A doutrina espírita, por exemplo, ela não, como eu já disse antes, ela não é simplesmente uma doutrina sob o aspecto da religiosidade, mas ela também é filosofia e ela é ciência. Então nós cremos na doutrina espírita, não simplesmente pelo fato da religiosidade, mas por um conjunto de circunstâncias científicas, filosóficas e espiritual também. A fé sem obras, ela também é uma fé morta. Então, de que adianta nós, enquanto pessoas humanas, estudarmos e ficar com esse conhecimento para conosco? Então, é preciso que nós buscamos a nossa transformação íntima através do estudo, do conhecimento, e que nós possamos levar toda essa bagagem para o nosso próximo, para o nosso próximo. O exemplo de nossas obras, a forma como nós nos mostramos, revela muito sobre a nossa fé. Acreditar e nada fazer, crer e desanimar, ter fé e desesperar, são paradoxos. É uma fé contrária.
Nossa forma de ser, agir, falar, exterioriza as certezas que possuímos, onde as obras serão contagiantes, envolvendo o outro em tranquilidade, calma, paz. O Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 19 também, nós temos lá uma passagem, um exemplo de fé. Narra o evangelista Marcos que o Mestre Jesus e seus discípulos, quando saíam de Jericó, tiveram a presença notada pelo cego Bartimeu. Este, sentado na beira do caminho, estava a pedir esmola e ajuda, quando, ao ouvir que se tratava do Mestre Jesus, o Nazareno começou a gritar, pedindo misericórdia ao Senhor. Neste momento, muitos que ali estavam repreenderam a Bartimeu, que quanto mais era repreendido, mais alto ele gritava. O doce Rabi, ao notar a presença de Bartimeu, mandou-lhe chamar. Foi então que o mestre lhe disse: que queres que eu faça? E ele respondeu: que eu volte a ver. Jesus então restabelece a visão de Bartimeu, lhe afirmando que a sua fé o tinha curado. Então, nesta passagem, nós também percebemos o quanto o cego de Jericó, que é o Bartimeu, o quanto ele teve que se despojar, né? Teve que se despojar do conformismo. Ele teve que atravessar toda uma multidão. E essa multidão ainda o retraiu, né? Então, assim, ele gritava, mas aquela multidão, as pessoas mais próximas, não deixavam, né, com que ele se aproximasse de Jesus. Mas Jesus, né, nesses momentos de cura, nós sabemos que também, conforme o merecimento de cada um, foi feita, né, a vontade de Jesus. Jesus certamente sabia da necessidade do cego de Jericó, de Bartimeu. E aí a visão lhe é restituída. Muitas vezes, trazendo agora para nós, muitas vezes nós buscamos a cura para nossos males do organismo físico, pedindo através da oração para que os benfeitores espirituais intercedam a nosso favor junto ao Mestre Jesus, ou até mesmo diretamente a Deus, para que nossa saúde seja restabelecida. Principalmente, né, nesse momento agora de pandemia, penso que devemos sim recorrer a Deus, né, para os nossos males físicos também, mas nós precisamos também fazer essa reflexão de Bartimeu. Bartimeu era cego dos olhos do corpo físico. Entretanto, ao ter a visão restabelecida, seguiu Jesus também, buscando enxergar com os olhos do Espírito, melhorar sua visão espiritual e sair das trevas em que vivia. Então, Bartimeu é um exemplo, né, para nós, é um exemplo de fé em movimento, de fé em ação. Se ele seguiu Jesus, nós sabemos que seguir Jesus também nos exige esforços, nos exige reforma íntima, transformação íntima. E sabemos também que a reformação íntima, que a nossa melhoria, né, que a nossa melhora
vezes é sofrido, né? Essa busca pela transformação, essa busca por nos tornarmos pessoas melhores, nos exige muito, né? É como foi colocado em relação a um bem material, né? A analogia que fiz, quando nós queremos adquirir algo material, exterior, nós também precisamos passar por esse momento, para que haja conquista, nós precisamos também passar por esse momento, né? Por esse momento de planejamento, por esse momento de renúncias. Também, amados irmãos, com essa narrativa de Bartimeu, Jesus, nós entendemos e compreendemos que Bartimeu, né, fez a sua parte, que Bartimeu venceu algumas dificuldades. E Jesus, sempre que fazia as suas curas, algumas curas, ele sempre dizia: vá que a tua fé te curou. Dizia também aos discípulos que se tivessem fé do tamanho do grão de uma mostarda, diria a esta montanha, transporta daí para ali, e ela se transportaria. A doutrina espírita também nos ensina que a fé pode ser divina ou humana. E isso está relacionado conforme nós, né, seres humanos, aplicamos as nossas faculdades e a satisfação das nossas necessidades terrenas. E Kardec também nos falou sobre a fé inabalável, que só é aquela que pode encarar, né, frente a frente, a razão em todas as épocas da humanidade. Então, amados irmãos, que as narrativas hoje aqui lidas, tanto de Bartimeu, quanto do filho, né, do homem, do pai, que procurou a cura através de Jesus, que tinha toda a sua amorosidade, mas nós temos que também perceber que certamente, tanto o homem, o pai da criança, né, do filho lunático, quanto Bartimeu, já tinham no seu coração, em seus corações, os sentimentos mais nobres, que é o sentimento da humildade, que é o sentimento do perdão, que é o sentimento do amor. Já estavam prontos para caminhar numa nova estrada, agora mais amorosos e mais crentes realmente, confiantes realmente, tendo a fé verdadeira, a fé divina, que é uma fé inabalável, que é uma fé que nós acreditamos e confiamos e cremos, porque nós temos as verdades que são verdades comprovadas, tanto da espiritualidade quanto da ciência. Então, vamos nesse momento, amados irmãos, buscar a sintonia, mais uma vez, com Deus, o nosso Pai, de amor e de bondade. Que a reflexão de hoje possa nos fortalecer, possa fortalecer a nossa fé. Que nós possamos jamais perder a nossa fé. O tema da palestra foi: não percas a tua fé. Que nós, com o auxílio dos nossos anjos guardiões, da espiritualidade de Jesus, que nós possamos
cada vez mais, alimentar a nossa fé, que nós possamos cada vez mais construir esta fé para que possamos continuar sendo pessoas melhores, que nós possamos continuar acreditando que Jesus é o nosso mestre, que aqui nos deixou ensinamentos tão significativos, que nós possamos, com o exemplo de Bartimeu e do homem, pai do filho lunático, que nós possamos ter essa certeza da fé na nossa prática, nas nossas atitudes, juntos aos nossos familiares, juntos aos nossos amigos, que possamos colocar em prática essa fé raciocinada, divina. E nesse momento rogamos a Deus, a Jesus, que coloque na água o medicamento necessário para a cura das enfermidades física e espiritual, segundo o nosso merecimento. Que assim seja, graças a Deus.